Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vai lembrar que o livro de Gênesis é o livro dos princípios, dos inícios, certo? É isso que essa palavra significa. E ele provavelmente foi escrito por Moisés, na época da peregrinação de Israel no deserto do Sinai. Estão lembrados disso? Israel tinha sido feito escravo pelo povo egípcio por mais de 400 anos. E durante todo esse tempo nós lembramos que Deus ficou em silêncio, não disse nada com o povo. Então, as crenças e as visões sobre o mundo do povo de Israel estavam influenciadas pela cosmovisão e pela religião egípcia. E é por essa causa que o povo precisava de uma reorientação de Deus sobre a vida, sobre o mundo, sobre os seres humanos e principalmente sobre ele mesmo. Então, é por isso que Deus inspirou Moisés a escrever não só o livro de Gênesis, mas todo o Pentateuco. Você lembra o que significa o Pentateuco? São 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são esses livros? Gênesis. Ok, então esses 5 primeiros livros são chamados como os livros da lei, ou os livros de Moisés, os escritos de Moisés, certo? E Gênesis abre esses 5 livros. Hoje nós vamos refletir só nesses 2 versículos e vamos perceber como eles são muito importantes para que possamos compreender o restante do livro de Gênesis e também o mundo no qual nós vivemos hoje. Eu quero dividir o nosso tempo em 3 partes e depois fazer uma conclusão com algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira parte é falar a respeito das teorias da criação do universo que estavam presentes naquela época e nas quais o povo de Israel tinha contato. Então haviam várias teorias, nós vamos falar isso no começo. Em segundo lugar, nós vamos expor esses 2 primeiros versículos do livro e ver como eles entram em contraste com essas teorias da época. Em terceiro, falar rapidamente a respeito de um tema muito debatido hoje em dia, que é a teoria do período que se passou entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, que é a teoria do hiato ou a teoria da lacuna. Talvez você já ouviu falar disso, nós vamos tratar isso no terceiro ponto. Ok? Vamos para o primeiro, as teorias da criação no mundo antigo. A região onde o povo de Israel era situada é chamado de Antigo Oriente Próximo. Então, no Antigo Oriente Próximo, foram encontradas pelo menos 3 formas de literatura sobre a criação do mundo. A primeira é a literatura, são os escritos egípcios, número 1 aí da sua folha. Os egípcios eles se dividiam em 2 teorias. Como eles acreditavam que o mundo foi criado? A primeira teoria foi encontrada em alguns sarcófagos, em algumas pirâmides, dizia assim: ela defendia que as águas, elas sempre existiam e elas tinham o nome de Num. E é desse material que sempre existiu que tudo que existe foi criado. O Deus criador é o Deus chamado Atum, ou também chamado de Amon-Ré. E ele simplesmente se autocriou e ele surge dessas águas, surge de Num. Então ele começa a criar os outros deuses, que são os elementos e as forças da natureza. Por exemplo, ele cria o sol, ele cria a lua, cria as estrelas, que são deuses. E essa criação acontece por meio do espirro desse Deus. Então ele pega um resfriado, ele espirra e os outros deuses são criados. Uma outra teoria egípcia, que é a segunda, encontrada em uma pedra chamada Shabaca, ela defende que o deus Ptah se uniu com Tatenem, que era o deus que representava uma montanha que sempre existiu e de onde tudo surgiu. Então, de uma união entre os 2. E o resultado desse casamento, ou dessa fusão, foi o nascimento do deus Sol. Então, Ptah é o criador e não Atum, como a primeira teoria, sendo Atum apenas mais um deus dentre os outros deuses criados por Ptah. Nós temos em segundo lugar os escritos mesopotâmios, um palavrão aí, mesopotâmios. Os mesopotâmios tinham apenas uma teoria. Na teoria deles, os deuses antigos são Tiamat
e Apsu, que eram as águas do mar e as águas de debaixo da terra. E a mistura dessas duas águas gerou tudo o que nós vemos aí e os outros deuses também. Perceba que tem água na primeira teoria e água na segunda. A terceira teoria são os escritos cananeus. Nos escritos cananeus, Baal é o principal deus do panteão e ele entra em conflito com a deusa do mar, a Yan. E Yan tenta tomar o poder do panteão e torna Baal seu prisioneiro. Só que Baal resiste, acaba derrotando Yan, e o universo é criado quando Baal bebe Yan, e aí o universo é gerado junto com mais alguns deuses. Algumas coisas ficam muito claras para nós com base nessas teorias. A primeira coisa é que a realidade de vários deuses sempre está presente. Então todas elas defendiam a participação de vários deuses no ato da criação. Eram crenças politeístas. Em segundo lugar, os deuses agem como humanos. Você vê que essas teorias claramente mostram que foram criadas por homens. Por quê? Porque os deuses agem como homens. Eles eram tão parecidos conosco, né, esses deuses aqui. Normalmente, o mundo, ou as teorias mostravam que o mundo foi criado ou por guerras, ou por meio de relacionamento sexual entre os deuses. Então, os deuses sempre agiam como humanos. E uma terceira coisa muito importante é que sempre há uma matéria-prima. Nessas teorias, você percebe que sempre havia um elemento primário, que sempre existiu esse elemento, do qual algum Deus começa a criar as coisas. Pode ser as águas, ou a montanha que sempre existiu, mas você percebe que nenhum desses deuses são capazes de criar algo do nada. Eles sempre pegam a matéria-prima já feita. Essas são as teorias do qual o povo de Israel estava acostumado. Provavelmente no Enem caíam perguntas sobre essas teorias. E havia discussão em qual Deus ou quais deuses criaram o universo. E aí que entra o texto de Gênesis 1, de 1 a 2. Ele claramente tem o propósito de ensinar aos hebreus que estavam lendo o que verdadeiramente aconteceu para que o universo fosse criado. E isso significa então que os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles têm uma intenção apologética. E o que é apologética? É a defesa da fé. Então, esses capítulos, principalmente 1 e 2, que vai narrar sobre a criação, eles têm a intenção de combater essas visões erradas sobre a realidade do mundo, a realidade sobre Deus, da criação, e defender uma visão bíblica sobre a criação do universo. Esse é o primeiro ponto. Então, a respeito das teorias da criação no mundo antigo. Alguma dúvida até aqui? Esse era o mundo que o povo vivia. O segundo ponto é o relato da criação agora segundo Deus. Gênesis 1, de 1 a 2. Então, uma vez que nós entendemos o contexto no qual o texto foi escrito, nós podemos aprofundar no seu significado. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é o versículo 1, que é um resumo da criação. Se você reparou com atenção, nós vemos pelo menos 3 informações sobre Deus aqui que nos chamam a atenção. A primeira informação é que Deus simplesmente existe. É isso que o autor de Gênesis quer nos mostrar. Então aí, um resumo da criação no segundo ponto. Deus simplesmente existe. Houve um tempo em que o tempo não existia. E nós somos informados que a realidade, como nós conhecemos hoje, ela teve um princípio, no começo, no início. Isso significa que Deus é o criador do tempo. Logo, se Deus é o criador do tempo, Ele está acima do tempo. E há algo curioso aqui. Como você responderia à seguinte pergunta? Normalmente os filhos fazem isso. Deus vê o futuro? Como você responderia? A resposta é não. Deus não vê o futuro. E sabe por que Deus não vê o futuro? Porque Deus não está preso ao tempo. Isso significa que, nas palavras do teólogo e cientista chamado Adalto Lourenço, isso significa o seguinte: Deus está o tempo todo, em todo o tempo. No passado, no presente e no futuro. Então Deus não vê o futuro, Deus está no futuro. Percebe a diferença? Mas aí então, você percebe que foi justamente isso que Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus. Qual é o seu nome para que eu diga para o povo
e para o rei do Egito, para que eu liberte esse povo. Sabe, lembra a resposta de Deus? Em Êxodo 3,14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E você falará assim aos israelitas: eu sou, me enviou. Ou seja, Deus não era, Deus não será, Deus simplesmente é. Então, isso significa que Deus é eterno. Deus é antes do princípio do universo. E é isso que o próprio Moisés disse no Salmo 90. O único salmo que foi Moisés que compôs. Abra nele aí. Salmo 90, versículo 2. Antes de tudo ser criado, Deus é. É. De eternidade em eternidade, enfim. Então Deus é eterno e Deus é infinito. Mas aí alguém pode perguntar: mas se Deus é eterno, o que ele fazia antes do princípio? Já parou para pensar nisso? Bom, certa vez perguntaram isso para Agostinho de Hipona. E ele respondeu o seguinte: certamente Deus estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. É óbvio que Deus não estava criando o inferno ou qualquer outra coisa, porque o início da criação é descrito em Gênesis 1. O que nós precisamos saber é que Deus simplesmente não quis revelar o que ele fazia na eternidade. Ele só quis nos informar que ele sempre existiu. A segunda informação a respeito de Deus é que Deus criou tudo do nada. O termo criar, volta lá para Gênesis capítulo 1. No versículo 1 nós lemos: no princípio Deus criou. O termo criar usado por Moisés aqui é repetido 48 vezes na Bíblia. E na sua exclusividade é para se referir somente a algo que Deus faz. Essa palavra hebraica é a palavra bará. Ela traz a ideia de gerar algo novo, algo fresco, no sentido de que nunca foi feito antes, algo perfeito. Então, o homem, ele pode dar forma a alguma coisa que já existe, o homem pode copiar algo, o homem pode criar alguma coisa com base em uma matéria-prima, mas só Deus pode barar, só Deus pode criar algo do nada, totalmente novo. Isso significa que, em primeiro lugar, o Deus eterno é totalmente distinto dos falsos deuses. Esses falsos deuses que são criados por mãos humanas. Porque esse Deus tem todo o poder, e esse Deus é capaz de criar o universo a partir do nada. Mas em segundo lugar, essa verdade põe fim também à ideia do dualismo. Alguém já ouviu falar do dualismo? Dualismo é a ideia de que há dois deuses que se combatem entre si, um representa o bem, o outro representa o mal, e normalmente se dá o nome de Deus e o diabo. Na verdade, essa é uma visão pagã, de que, já viu aquela imagem no Facebook, de Deus e Satanás, ou Jesus e Satanás tirando um braço de ferro? Na verdade, a Bíblia não defende isso, e essa é uma visão pagã, uma visão de que há uma luta entre o bem e o mal. Na verdade, não há essa luta. O mal vai contra Deus, mas ele não tem o mesmo poder do que Deus. E você lembra que no princípio só quem existia? Deus. Então o mundo não nasceu por causa de uma guerra dos deuses, de um Deus bom contra um Deus mau, mas nasceu de uma vontade deliberada de Deus, do Deus eterno. Uma terceira coisa que chama atenção aqui é que Deus é transcendente. Alguém sabe o que significa a palavra transcendente? Que transcende. Bom, aí não adianta nada, não ajuda em nada, né? Transcendente significa algo que é acima de tudo que existe. Então tente imaginar algo, é difícil imaginar isso, né? Mas Deus é assim. Ou seja, todas as coisas só existem porque Deus as criou. Então Deus é diferente de todas as coisas. Deus não é a criação. Deus é independente da criação. Então se hoje o mundo deixasse de existir, Deus continuaria existindo. A terceira informação sobre Deus que você tem aí na sua folha é que Deus criou todas as coisas. Você percebe no versículo 1 ainda, que o texto diz que Deus criou os céus e a terra. A grande maioria dos comentaristas sérios concordam que essa expressão é uma expressão poética e se refere a todo o universo. Então, na verdade,
o versículo 1 de Gênesis 1, é uma declaração geral de Moisés sobre o ato criativo de Deus. E o que nós vemos a partir do versículo 2 até o final do capítulo 1, versículo 31, é uma explicação de como foi essa criação. Então, o versículo 1 é uma declaração geral. Criou o universo. Como? A partir do 2 ele vem explicando como foi criado o universo. Então, isso significa que Deus é o autor e é o sustentador da vida e de tudo o que existe no universo. Então, nada do que exista ou nada do que viva nesse universo não tem vida própria. Nem ao menos pode subsistir se Deus não conceder vida para esse ser. É, por exemplo, isso que Paulo vai dizer em Atos 17, pregando aos atenienses. Ele diz: o Deus criador da vida é do qual nós dependemos, todos nós. Ninguém vive ou morre sem a permissão e a provisão dele. Então, você percebe que Deus não é um ídolo, e nem mesmo pode ser comparado a uma estátua de pedra. Porque qualquer imagem esculpida de Deus é uma ofensa à grandiosidade de Deus. Como você reduziria Deus em uma estátua? Como é possível reduzir um Deus que cria do nada todo esse universo em uma estátua? É por isso que Deus condena imagens. Mesmo que você diga, essa imagem representa o Deus Criador, ele diz, essa imagem não é capaz de me representar. Nada é capaz de me representar. Depois de dar um resumo da criação, Moisés agora começa a nos mostrar como ela aconteceu. E no versículo 2 nós vemos o início da criação. Então, a partir desse versículo, nós temos a descrição de como os céus e a terra foram criados. E o nosso versículo pode ser dividido em 3 partes bem simples. A primeira, a terra era sem forma e vazia. Está bem claro aí, né? Inspirando Moisés, Deus nos conta que a primeira coisa que ele criou foi a terra. Mas essa palavrinha terra, que é uma palavra bem geral, da qual só o contexto pode explicar para nós do que ela se trata. Então, por exemplo, na Bíblia, ela vai ser usada para se referir ao planeta Terra, também vai ser usada para se referir a algum país, uma nação, ou também para se referir simplesmente ao próprio pó encontrado no chão do qual o homem é feito. Então, que terra é essa? O texto, dentro do seu contexto, nos explica. A terra da qual Moisés está falando é diferente de qualquer outra terra que nós já conhecemos. E por que nós sabemos disso? Porque tem uma explicação dessa terra. A terra era sem forma e vazia. Agora eu pergunto para você conhece alguma coisa sem forma? Você conhece alguma coisa vazia? A cabeça de alguns adolescentes parece ser sem forma e vazia, mas tem alguma coisa ali dentro. De alguns, não todos. Mas é impossível imaginarmos isso. A expressão hebraica traduzida para sem forma significa algo inóspito, algo em ruínas, desconfigurado, em completa desordem, um caos. E o termo hebraico para vazio, que Moisés usa aqui, traz a ideia de algo inabitável. Algo que é incapaz de ser preenchido, incapaz de sustentar vida. Mas do que o autor está falando aqui? Será que Deus não criou o mundo perfeito? Foi isso que me ensinaram na escola bíblica dominical. Não foi? Como que Deus pode ter criado algo desorganizado e algo impossibilitado de produzir vida? Parece óbvio aqui que Moisés está falando a respeito da primeira coisa que Deus criou, quando ele começou a criação no princípio. Então essa terra sem forma e vazia é a matéria-prima pela qual Deus vai formar o universo. Então esse é o estado inicial da criação, é a primeira coisa que Deus criou. Então é dessa terra sem forma e vazia que Deus vai dar forma ao universo, e como se fosse um grande artista que da matéria-prima produz uma grande obra de arte. Mas no caso de Deus, lembra? Os deuses antigos, falsos deuses, tinham a matéria-prima que sempre existiu. No caso de Deus, Ele cria a matéria-prima para dela formar o universo. A segunda parte do nosso texto, nós vemos que havia trevas sobre a face do abismo. Há um autor que chama essa terra sem forma e vazia, que nós vimos, como ele chama de a coisa. Porque não tem uma definição, não dá para imaginar ela. Então essa coisa, ela estava imersa no abismo, onde havia trevas. A palavra hebraica para trevas traz a ideia de completa escuridão.
E no Antigo Testamento, ela sempre traz a ideia de morte. Ela sempre está associada à impossibilidade de haver vida naquele local. E abismo é uma palavra geral que significa profundidade, profundezas, oceano, águas. Isso significa então que a terra, criada por Deus, lembra essa terra entre aspas, essa coisa criada por Deus no início, a matéria-prima, caótica, na verdade ela não era feita de terra, mas era feita de água. E essa água era repleta de trevas. E ela era incapaz de produzir vida por si só. Se Deus tivesse deixado ela lá por 3, 5, 10 mil anos, ela continuaria daquele jeito. Tente se imaginar diante de um poço de milhões de quilômetros de comprimento e bilhões de quilômetros de profundidade. Imagine que você está na beira desse poço. De tal modo que você não consegue nem enxergar aonde ele começa e onde ele termina. Você não consegue ver as bordas. Conseguiu imaginar isso? E tudo em trevas. É mais ou menos isso a primeira coisa que Deus criou. E é disso, a partir disso, que Ele vai criar um mundo perfeito. Isso que é fantástico. A terceira parte do nosso texto é que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Diante de todo esse cenário caótico, há uma esperança. E nós vemos que o Espírito, e aqui é a mesma palavra hebraica para sopro, para fôlego de Deus. Então, o Espírito de Deus, primeiro, o que é formidável, ele vive em um cenário incapaz de sustentar a vida. A terra sem forma e vazia não é capaz de gerar vida, mas Deus está acima dessa terra sem forma e vazia. Em segundo lugar, ele paira sobre essas águas. E a palavra pairar aqui significa flutuar ou voar. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, ela é usada para se referir a uma águia que sobrevoa os seus filhotes com o objetivo de preservar os filhotes e de prepará-los para alçar voo. Então, traz a ideia de uma proteção, mas um preparo para trazer evolução àquilo. Então, é isso que o Espírito de Deus está fazendo com aquela coisa. O que o Espírito de Deus está fazendo? Ele está sobrevoando, se preparando para dar forma àquele caos e dele produzir vida. A palavra pairar aqui é a mesma usada para quando a arca de Noé paira sobre as águas. E traz a ideia de Jesus andando sobre as águas. É isso o que o Espírito de Deus está fazendo sobre essa coisa. Duas coisas, estou cheio de coisa hoje, né? São impressionantes nesse texto aqui. A primeira é o fato de que o universo foi criado a partir da água. Você sabia disso? O universo foi criado a partir da água. Os cientistas cada vez mais têm encontrado a partícula da água em todos os cantos do universo aonde eles conseguem chegar. E hoje todos os cientistas sérios, que têm provas científicas, eles concluem que seja o que foi que gerou a origem do universo, ele veio da água. E na verdade isso foi que Deus afirmou há 3.500 anos atrás, em Gênesis, e foi o que Deus repetiu também há 1952 anos atrás, por meio dos escritos do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro falando a respeito daqueles que rejeitam a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,5. Olha que interessante. Esses homens que rejeitam a Deus sabem que desde a antiguidade foi pela palavra de Deus que ele trouxe à existência o universo, céus e terra. E esse universo foi tirado da água. E foi por meio e através da água que veio a existir. Então a Bíblia e a ciência concordam que o universo no qual nós vivemos hoje passou a existir pela água, através da água, desse oceano primevo, do abismo em trevas. Mas a segunda coisa impressionante no texto de Gênesis, volta lá para ele, é perceber quem está presente no ato da criação. Lembra que nós lemos no versículo 1, Gênesis 1, quem criou o universo? Deus. Versículo 2, quem é que está se preparando para gerar vida daquela massa desorganizada? O Espírito de Deus. E o texto que nós lemos em 1 Pedro 3,5 diz que os céus e a terra vieram à existência pela palavra de Deus. Lembra que nós acabamos de ler isso? E aí, o que diz João capítulo 1, versículos de 1 a 3? No princípio era o verbo,
E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, certo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então o verbo significa palavra, significa o ato de falar, estava com Deus no princípio, o verbo era Deus, e foi por meio dele que Deus criou todas as coisas. E aí em João 1,14 o que nós lemos? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De quem João está falando? De Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Que a criação foi um ato do Deus trino. Não são três deuses, mas é um só Deus. São três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito, mas que subsistem em um só ser. Isso significa que Deus criou o mundo porque ele estava solitário? Deus criou o mundo porque ele precisava de alguém para se relacionar? Porque ele precisava de alguém para conversar? Sim? Não. Será que Deus criou a vida na terra para ter alguém para que ele pudesse amar e ser amado? Ele já tinha isso na eternidade. Então a pergunta é: por que então Deus nos criou? No final do nosso estudo nós vamos pensar novamente sobre isso. Mas por enquanto eu quero refletir sobre o nosso último ponto, que é a teoria do hiato, ou a teoria da lacuna. Em resumo, essa teoria diz que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, capítulo 1, houve um período de bilhões de anos geológicos, em que muita coisa aconteceu até que Deus começasse a criar o mundo que nós conhecemos hoje. Alguns de vocês já ouviram falar dessa teoria? Quem já ouviu falar? Do versículo 1 ao 2, bilhões de anos. Quem já ouviu? Levanta a mão, eu quero ver. Legal. Bom, essa teoria surgiu, então aí eu deixei um espaço, para a data de origem. Ela surgiu no final do século XVIII e início do século XIX, por meio de um teólogo escocês chamado Thomas Chalmers. E ela acabou ganhando força na metade do século XIX, por causa de um homem que era teólogo, era paleontólogo e era pastor e deão do seminário de Westminster, chamado William Buckland. E alguns anos mais tarde, em 1876, George Hawkins Pember acabou escrevendo um livro, cujo título traduzido para o português ficaria mais ou menos assim: A Terra das Primeiras Eras e sua conexão com o espiritualismo e a teosofia moderna. E nesse livro ele defendia essa teoria, e esse livro acabou causando um grande impacto, uma grande influência no século XX, principalmente, e essa teoria é defendida hoje principalmente pela Bíblia Scofield. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Pois bem, depois desse estudo você vai fugir dessa Bíblia. Mas tudo bem. A Bíblia Scofield em português, ela traz essa visão no seu comentário. Mas você percebe que essa é uma teoria nova. É uma teoria criada simplesmente há 2 séculos atrás e popularizada somente nos últimos 100 anos. E antes do século XIX, nenhum dos teólogos da igreja jamais defendeu essa teoria. Então ela é recente. E tudo que é recente você precisa abrir muito bem o seu olho. Mas no que essa teoria consiste? Eu vou tentar resumir o seu conteúdo citando um trecho do livro Gênesis 1 e 2, eu esqueci de trazer, do teólogo e cientista Adalto Lourenço, eu citei ele semana passada. No próximo estudo eu trago ele para vocês verem como é. Publicado pela editora Fiel. A teoria do hiato ou da lacuna diz o seguinte: num passado distante, Deus criou uma terra e céu perfeitos. Até aqui tudo bem, né? Lúcifer, que era um anjo bom, governava essa terra, povoada pela raça de humanos sem alma. Opa, peraí. Continua. Ele morava no jardim do Éden. Ele quem? Lúcifer. Mas se rebelou contra Deus, desejando tornar-se como ele. Opa, essa parte parece que concorda com as Escrituras. Com a queda de Lúcifer, que passou a ser chamado de Satanás, o pecado teria entrado no mundo, trazendo o julgamento de Deus sobre a terra em forma de um dilúvio.
E esse dilúvio é indicado pelas águas do versículo 2 de Gênesis. O que veio depois disso foi uma era glacial. Já assistiu o filme? A Era do Gelo? A Era do Gelo. Então todos os fósseis humanos, fósseis de plantas e de animais encontrados hoje nas rochas, são desse dilúvio de Lúcifer e não possuem nenhuma relação genética com as plantas, com os animais e com os fósseis vivos sobre a Terra atual. Gente, eu não concordo com isso aqui, tá? Se você está fazendo assim, legal essa ideia, hein? Bom, a pergunta é, algo de bíblico nessa teoria? Algumas coisinhas bem pequenininhas, mas é lógico que não. Aonde ele viu tudo isso em Gênesis 1 e 2? São apenas ideias, apenas teorias criadas por alguém que tentou harmonizar as descobertas na área da geologia, que estuda a estrutura da Terra, e da área da paleontologia, que estuda os fósseis. Essa pessoa tentou unir essas duas coisas com a narrativa bíblica. Mas essa teoria não se sustenta pelos próprios cientistas. Por exemplo, a maioria dos fósseis encontrados hoje são exatamente idênticos aos seus descendentes vivos. Por isso, a melhor explicação para os fósseis que são encontrados hoje nas rochas e no solo da Terra é sobre o dilúvio de Gênesis na época de Noé. Fósseis da época de Noé e não de um suposto dilúvio de Lúcifer. Mas o principal problema dessa teoria, aí está na sua folha, virando a página, são os problemas teológicos. O principal problema dessa teoria é teológico. Em primeiro lugar, segundo essa teoria, a morte entrou no mundo antes da queda de Adão. Lembra? Adão só foi criado depois da era do gelo. Mas o pecado e a morte já tinham entrado por causa de Lúcifer. Mas segundo a Escritura, não foi assim que aconteceu. Abra em Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte só entrou na terra depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não deveriam comer. Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por causa disso entrou a morte, e por isso todos morrem, por causa da queda de Adão. Esse é o primeiro problema dessa teoria. Ela diz que a morte entrou no mundo antes da queda de Adão, mas a Bíblia diz que não, ela entrou com a queda de Adão. Mas em segundo lugar, essa teoria afirma que a queda de Satanás foi antes da criação do homem. Mas isso não é validado pela Escritura. Então, por exemplo, a ideia é de que Satanás foi criado, ele pecou, caiu, aconteceu tudo aquilo, aí depois Deus cria o homem. Aí ele vai e tenta o homem a cair, junto com ele. Mas segundo a Escritura, isso não pode ter acontecido por 3 motivos. Primeiro motivo, tudo foi criado por Deus como muito bom. Vamos abrir em Gênesis 1:31, o final do nosso capítulo sobre a criação. No 6º dia, Deus olhou para a sua criação e disse, está muito bom. Isso significa que a criação de Deus não teve um erro ou desvio de percurso até o 6º dia. Porque se o pecado já tivesse sido cometido por Lúcifer, lá no versículo 1, entre 1 e 2, Deus não poderia ter afirmado isso. Ele não poderia ter dito, toda a minha criação ficou muito boa. Ele poderia? Não. O segundo motivo do porquê a queda de Satanás não foi antes da criação do homem, é porque Deus abençoou o 7º dia. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 3. Como Deus poderia ter abençoado algo que tinha um defeito? A queda de Lúcifer. Como ele poderia ter dito, abençoada seja a minha criação? Mas o terceiro motivo, nós vamos aprender isso ao longo do nosso estudo em Gênesis 1 e 2, é que o Éden, o jardim no Éden, porque não é jardim do Éden, a gente chama de jardim do Éden, mas o Éden já existia, a região do Éden. Deus vai no Éden e planta um jardim ali naquela região. Não sou eu que estou dizendo, é o texto, nós vamos ver aqui. O jardim no Éden, ele foi criado somente no 6º dia da criação. E lá, não lá em Gênesis 1 ou 2. Olha o que diz Gênesis 2:8. Então, havia um local, a banda do Oriente, chamado Éden, e Deus ali coloca um jardim, planta um jardim ali. E ali ele coloca o homem que criou. E aqui Deus está descrevendo o 6º dia da criação. Então,
a queda de Satanás não acontece entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. Mas entre Gênesis 2, 24, que é, o capítulo 2 termina entre Deus, olha o capítulo, na verdade o versículo 25, 2, 25. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A queda de Satanás, segundo a Escritura, o texto não vai dizer, mas por implicações, só pode ter acontecido depois desse texto e antes do capítulo 3, versículo 1. Porque no 3:1 já aparece uma tal de serpente tentando Eva. Da onde ela surgiu? A Bíblia vai explicar, mas aqui não. Mas provavelmente algo aconteceu entre o capítulo 2 e o capítulo 3 para que essa serpente aparecesse aí. Então, isso é interessante porque a maneira, além de tudo isso que eu falei aqui, a maneira de datação dos fósseis, proposta pelos cientistas, é muito confusa. Porque é diferente entre um cientista e outro. E lembre-se, proposta de datação de fóssil é simplesmente uma teoria. Não é um fato. Por quê? Porque ninguém pode provar que uma coisa tem bilhões de anos, mas essa pessoa simplesmente pode supor e propor que é assim. Simplesmente não há provas. Por quê? Porque ninguém viveu todo esse tempo para afirmar categoricamente que a Terra tem bilhões de anos. Então todas as teorias da Terra antiga não passam de teorias. E elas não podem ser afirmadas como verdadeiras ou provadas cientificamente. Porque se pudessem ser provadas cientificamente, nós saberíamos claramente. É igual provar que ideologia de gênero é da própria natureza, a pessoa nasce assim. Se tivesse um experimento científico que provasse, nós estaríamos perdidos, porque sairia na mídia todo o tempo. Eles não acham isso. Então não é provável. É simplesmente teoria. Então essa ideia da teoria do hiato ou da lacuna não passa de especulação humana e teologicamente é herética. Por que ela é herética? Porque ela compromete questões cruciais da fé, como por exemplo a queda ao pecado. Então é mais fácil você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 como um resumo da criação e o versículo 2 como a parte do primeiro dia em que Deus começou a sua criação. E o primeiro dia vai até o versículo 5. Então, aliás, como nós já vimos, Moisés faz muito isso em Gênesis, né? Ele dá um resumão e depois ele vem e foca em alguns detalhes específicos. Eu quero destacar pelo menos 3 lições de maneira prática, bem rápido aqui para nós, com base no que nós estudamos. A primeira é que a vida só faz sentido se cremos que foi Deus quem a criou. A vida só faz sentido se cremos que foi Deus quem a criou. A grande maioria dos cientistas e filósofos do passado, eles entenderam isso. E eles creram no Deus Criador. Eu vou citar alguns nomes aqui. Talvez o seu professor de história nunca falou isso, ou de filosofia. Blaise Pascal creu no Deus Criador. Leonard Euler, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Robert Boyle, Michael Faraday, Gregor Mendel, William Thomson, Max Planck e até mesmo Albert Einstein. Todos eles acreditaram que Deus existia e que Deus criou o universo. Aliás, Einstein chegou a afirmar o seguinte: eu não sei como Deus criou esse mundo. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os seus pensamentos, o resto são detalhes. Outra frase famosa de Isaac Newton foi a seguinte: ciência sem religião é coxa, religião sem ciência é cega. Louis Pasteur, um dos fundadores da microbiologia, criador da pasteurização, certa vez ele disse o seguinte: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. O fato é que se nós tiramos Deus do ato da criação, nós vamos acabar girando em círculos, como um cão que corre atrás do próprio rabo. Mas aí a pergunta que surge é possível provar que Deus criou o mundo? Cientificamente, você não pode provar que Deus criou o mundo. Mas é possível provar que o mundo foi criado. Há teorias científicas da criação, até de pessoas que não são crentes. Se alguém te manda provar que Deus criou o mundo, peça para essa pessoa provar que não foi Deus quem criou.
Ela vai ter muito mais trabalho do que você para provar que foi Deus. Mas não seria mais fácil se nós pudéssemos provar para as pessoas, e até mesmo para nós, que Deus criou o mundo? Não seria mais fácil ter uma evidência, falar, aqui, ó, foi Deus que criou. Talvez até para um momento de dúvida da fé. Para Deus essa não é uma possibilidade. É possível provar que Deus criou o mundo? Sabe quem responde que não? O próprio Deus. Você lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 3? Como que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus do nada? Pela fé. Então você pode gastar toda a sua vida tentando provar, até talvez para si mesmo, que Deus criou o mundo, mas a sua vida vai ser vivida em vão. Porque Deus disse que você só vai entender isso pela fé. E quando você crê nisso, o mundo, o universo, a vida, o homem, a natureza e a história começam a fazer sentido para você. A realidade passa a ter um propósito. Deus vai ser para você o protagonista da sua vida e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque a vida só faz sentido se crermos que foi Deus quem a criou. E segunda lição, Deus simplesmente existe. Por isso não precisamos prová-lo. Você reparou como a Bíblia começa? Não é só a minha Bíblia, a sua Bíblia também começa assim. Como ela começa? Simplesmente supondo que Deus existe. No princípio, Deus. A Bíblia não se preocupa em explicar a origem de Deus, ou de tentar provar a existência de Deus. E lembre-se de que esse livro aqui tinha uma intenção apologética, de defesa da fé. E na verdade essa ideia de tentar provar a existência de Deus, ou de onde Deus veio, essa ideia era pagã. Por quê? Porque todo livro de religião da época começava com uma teogonia. E o que é uma teogonia? É uma narrativa do nascimento dos deuses. Então todo livro que ia falar sobre um Deus, ele começava dizendo, justificando porque aquele Deus existe. Mas Deus vai de oposto a essa visão idólatra. Ele não precisa se defender ou se provar. Deus simplesmente existe. Ponto final. Isso é interessante porque nas nossas vidas, muitas vezes, nós passamos tanto tempo dialogando com as pessoas, com teorias da criação do mundo, tentando convencer as pessoas a respeito da realidade da origem de Deus, ou tentando defender a existência de Deus, quando em primeiro lugar a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, um livro apologético, ele começa supondo essa existência. E é assim que nós devemos partir para uma defesa da fé. Nós devemos encarar o evangelismo dessa maneira. Nós devemos dialogar sim com as pessoas, mas nos lembrar que nós não precisamos provar Deus. Deus não precisa ser provado. Ele deve ser considerado como verdadeiro para nós. Nós devemos partir desse pressuposto. Porque a ideia é, eu vou provar que Deus existe, aí tudo vai fazer sentido. Só que você vai gastar sua vida provando que Deus existe, porque é pela fé. Então a criação aponta para Deus, as nossas vidas apontam para esse Deus Criador. E tudo que as pessoas vão querer é nos fazer distrair com as tentativas de explicação de Deus, para que não ouçam a respeito da vontade de Deus. Talvez você já viveu algo assim. A pessoa quer ouvir a respeito do que você crê, mas ela não quer que você chegue no ponto de Jesus e do arrependimento. Ela só quer ficar dialogando sobre Deus, se Deus existe ou não. Saia desse ponto. Não tente provar Deus. Suponha Deus. E fale do Evangelho para essa pessoa. Como disse Spurgeon sobre a necessidade de defender a Bíblia, ele disse assim: seria mais fácil defender um leão. A Bíblia não precisa de defesa. Ela faz isso por conta própria. Deus é exatamente assim também. Você não precisa defender Deus, Ele se defende. Simplesmente suponha a existência de Deus. Último lugar, se Deus não precisava de nós, precisamos entender por que então Ele nos criou. Para a sua glória. Talvez essa é a lição mais importante. Se você dormiu em todo o resto do estudo, acorde agora. Dá um cutucão aí na esposa, no marido. Essa é a lição mais preciosa de tudo que nós falamos aqui. Se Deus já tinha plena comunhão consigo mesmo na eternidade, se Ele já se relacionava entre si, Pai, Filho e Espírito, e Ele não precisava de mais nada, mais de ninguém, por que é então que Ele criou o universo? Ou melhor, porque Ele me criou? Segundo Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. E a criação do universo, da terra, das plantas, dos animais e até mesmo do homem não foge dessa verdade. O Salmo 19:1, como nós lemos, diz que os céus proclamam a glória de Deus. O Salmo 8, versículo 1 diz que Deus colocou a sua glória nos céus. O Salmo 148 inteiro convida todos os seres criados por Deus a louvá-lo. Desde os anjos lá do céu até os homens na terra, desde os animais selvagens até simplesmente os montes e as plantas.
Em Isaías 43:7, Deus fala sobre os homens e Ele diz: os homens que criei para a minha glória e que formei e fiz. Isso significa que Deus nos criou para a sua glória. Glória significa valor, significa dignidade. Então, ser criado para a glória de Deus significa ser criado para desfrutar da presença de Deus e ter prazer infinito em conhecer a Deus. Mas não só isso, ser criado para a glória de Deus significa reconhecer essa majestade de Deus e adorá-lo por quem Ele é. Então é por isso que eu e você fomos criados. Deus não precisava de nós, mas por amor Ele quis compartilhar a sua majestade conosco. Ele queria que nós experimentássemos o prazer que Ele já experimentava na eternidade. E por isso Ele planejou para que nós nos tornássemos parte do seu Filho. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só. E eles partilham dessa comunhão. Quando nós entramos no Filho, nós entramos na comunhão da Trindade. E é isso que Timothy Keller vai dizer no livro A Cruz do Rei. Ele diz que há uma dança na eternidade entre a Trindade, uma dança harmoniosa e prazerosa. E Deus nos convida para entrar nessa dança, para participar do seu Filho. Por isso a verdadeira felicidade e a verdadeira realização e sentido da vida são encontrados somente quando nós conhecemos a Jesus Cristo. E uma vida vivida com um propósito verdadeiro é uma vida que encontra a sua maior satisfação em Deus e que demonstra ao mundo a glória e a majestade de Deus. Por isso, se você não tem comunhão com esse Deus por meio de Jesus Cristo, ou se você não anuncia por meio da sua vida de santidade a glória desse Deus, eu quero te dizer que você está perdendo a sua vida. Você está jogando a sua vida no lixo. A sua existência é inútil, porque você não está vivendo para o que você foi criado.